Olá, tudo bem? Vamos falar de identificação de oportunidades em meio à crise. Eu sou a Ana Cláudia Albuquerque e eu ajudo pessoas a transformar suas vidas através do conhecimento e da sabedoria. Sem precisar mexer no passado, nós vamos ressignificar experiências vividas para que você possa caminhar rumo ao lugar desejado. Então, todo o material que nós vamos disponibilizar aqui, os vídeos gratuitos, que são as entregas do conteúdo gratuito, dos cursos online que serão realizados também, tudo vai estar fundamentado no tripé. O primeiro ponto desse tripé é exatamente o reconhecimento do humano, ou seja, partindo do princípio de que nós só podemos mudar aquilo que nós identificamos, é preciso que você identifique o lugar onde você está, os seus pontos fortes, aquilo que você já traz consigo, aquilo que você já consegue desenvolver bem, aquilo que você já consegue fazer com excelência, ou aquilo que você até faz, mas ainda não aperfeiçoou no nível de excelência e ainda nem chegou a reconhecer que é uma virtude, que é uma qualidade, que é um recurso que você já traz com você. Você vai ter também a oportunidade de perceber quais são os pontos que você vai precisar corrigir, porque você só consegue olhar de frente para esses pontos que você precisa corrigir se você tiver muito claro quais são os seus pontos fortes, porque nós temos uma tendência natural de negar, né, os nossos defeitos, as nossas fraquezas, principalmente se for ressaltada por quem convive conosco. Normalmente nós não aceitamos uma crítica quando ainda não entramos nesse processo de autoconhecimento, nós temos uma tendência a não aceitar aquilo que o outro tem a falar de nós, se não for correspondente com aquilo que a gente gostaria, né, que ele dissesse. O reconhecimento do humano lhe dá a possibilidade de verificar onde você está e o lugar onde você deseja estar, né? Seja do ponto de vista da sua família, seja do ponto de vista profissional, seja do ponto de vista familiar, enfim, nas diversas áreas da sua vida. Então, primeiro ponto da nossa base, reconhecimento do humano. Segunda ponto da nossa base, do nosso tripé, a entrega de conteúdos e ferramentas cientificamente comprovadas. Então, todos os anos de estudos na área em que eu trabalho, que sempre foi a área da educação, só abrindo a ressalva aqui, a minha formação é em pedagogia, no âmbito da formação dos professores, que foi a minha linha de pesquisa no mestrado, na minha atuação em toda a educação básica, na educação de jovens e adultos, no ensino superior, na docência, na coordenação de curso, na direção acadêmica, e todo o meu percurso na área do desenvolvimento humano, nos cursos que foram feitos, que estão sendo feitos, as mentorias recebidas, que direciona esse âmbito da formação de formação de professores, né, que é o que eu já faço também, num outro projeto chamado Coaching para Professores, como também no âmbito da formação humana, na formação de pessoas, para o qual esse vídeo está sendo direcionado, né, de uma forma mais ampliada dentro da plataforma da EduFoco. Então, tudo isso, né, toda essa base de conhecimento está no segundo ponto do nosso tripé, que são exatamente os conhecimentos cientificamente validados. E a terceira base do nosso tripé, o terceiro ponto do nosso tripé, é exatamente a sabedoria divina, né, que são retiradas dos escritos bíblicos, que é o desenvolvimento da sua espiritualidade, sua conexão com Deus. E aqui eu não estou falando de religião, eu estou falando de uma conexão com o divino, eu estou falando com o cumprimento de princípios e leis que são universais. A Bíblia é o livro, né, mais vendido na história da humanidade, né, de geração após geração. Então, jamais poderia estar fora dessa abordagem aqui proposta para vocês da EduFoco, tá bem? Então, por que falar de conhecimento e sabedoria? Na nossa abordagem aqui, é importante fazer uma distinção rápida entre os dois termos. Entenda conhecimento como algo adquirido,
seja um conhecimento adquirido pela tradição da sua família, da sua comunidade, do lugar, da sua cultura, da sua região, seja conhecimento adquirido pela sua experiência de vida que culminou numa mudança de comportamento, seja um conhecimento adquirido em instituições formais de ensino, escolas técnicas profissionalizantes, universidades, tá bem? E entenda a sabedoria como divina, como aquele nível de maturidade que você atinge a partir do momento em que você está conectado com Deus. Você consegue entender que existe um propósito para a humanidade da qual você faz parte desse propósito, tá bem? Nós falamos sobre 3 maneiras, 3 formas de identificar oportunidades em meio à crise. Nós vivemos num mundo falante, num mundo em que todo mundo quer dar a sua opinião, num mundo em que todo mundo, né, fala de criticidade, de ser crítico, ou seja, de se posicionar, não crítico de estar falando mal, né, dessa criticidade que eu estou falando. Eu estou falando de ser crítico no sentido de se posicionar em relação a algo, em relação a um fato, em relação a um pronunciamento. Mas a criticidade, ela precisa ter um fundamento, não é o achismo, não é porque senão a gente não consegue avançar, né? Então cada um que consegue achar e querer dizer aquilo que acha e acaba que ninguém chega em lugar nenhum. No mundo em que todo mundo quer falar, no mundo em que todo mundo tem os seus pontos de vista, no mundo em que todo mundo tem os seus iguais, né? Que considera somente os seus iguais, muitas vezes e numa escala muito acentuada, está se perdendo a habilidade de ouvir, o silêncio, de silenciar. E eu estou falando de um silêncio proativo, um silêncio de observação, um silêncio para ouvir e para sentir que nós somos parte de um todo. Nós não somos seres isolados, que temos a capacidade de viver sozinhos e isolados de todo o mundo. A vida não teria sentido. Entretanto mentalmente e numa lógica muitas vezes impensada, as pessoas querem falar sempre aquilo que acha, como se a opinião dela pura e isolada fizesse alguma diferença. A nossa diferença está na oportunidade que temos de fazer a diferença na vida de alguém, quando aquilo que eu penso, que eu ajo, que eu falo, tem a oportunidade de mudar a vida ou a realidade, ainda que momentânea, de uma pessoa ou de um lugar. Fora isso, vira só mais um a fazer barulho. Então, o primeiro ponto, ou a primeira maneira para você encontrar uma oportunidade em meio à crise que nós estamos vivenciando, é a capacidade de silenciar proativamente, observando as necessidades atuais, observando as necessidades das pessoas, porque independente do que você faça, independente daquilo que você se propõe a realizar, você está fazendo algo para pessoas. Independente da área, independente se o seu trabalho é formal ou informal, independente do seu nível de escolaridade, se você trabalha, se você presta algum serviço, se você vende alguma coisa, você está vendendo para alguém. E esse alguém tem necessidades. E esse alguém muitas vezes não está sendo ouvido. E você pode ser a pessoa que vai entregar exatamente aquilo que esse alguém está precisando. E é o terceiro ponto de como encontrar maneiras de encontrar formas, oportunidades em meio à crise, que é exatamente fazendo o bem. Quando você faz o bem, você aperfeiçoa o seu sentido, você aperfeiçoa o seu fazer.
E o seu olhar vai estar direcionado para aquilo que você já nasceu para fazer, para o seu propósito. Se o seu olhar estiver para o cuidado com a saúde, o cuidado, o seu olhar vai estar direcionado. Se for a saúde física, mental, saúde espiritual, né? Para o cuidado imediato. Se for para recursos tecnológicos, para dar suporte tecnológicos, em alguns trabalhos que estão sendo feitos e as pessoas não sabem como divulgar e propagar isso a mais pessoas, enfim. No silêncio proativo, desenvolvendo a capacidade de ouvir, de observar, e fazendo o bem, você consegue encontrar oportunidades em meio à crise. E veja lá, se você, nesse contexto, se você for uma pessoa que ainda não identificou o seu propósito de vida, você está diante da oportunidade de encontrá-lo. Então, quando, por exemplo, um deficiente visual, que ele obviamente não tem essa capacidade, esse recurso de ver, ele desenvolve uma capacidade interna, né, dentro dele, recursos internos que aguçam outros sentidos, sobretudo do ouvir e do sentir. Nós estamos vivendo atualmente a necessidade, nós estamos sendo postos à prova para desenvolver outros sentidos, para ir além daquilo que está sendo posto, além do ver, que é o do ouvir, é do sentir. E essa situação toda de isolamento, de afastamento social, nos coloca diante de nós mesmos. Porque, como eu disse, nós vivemos numa sociedade falante, numa sociedade que todo mundo quer falar aquilo que acha, mas no meio dessa sociedade de falantes, existem aqueles que já trazem consigo a natureza do ouvir e do sentir. E que a maioria, ou 100%, dos falantes não conseguiu desenvolver esse recurso, mas agora está diante dessa oportunidade. E daí encontrar o feeling, encontrar a sua forma de fazer. Porque a pessoa que não tem sabedoria, ela fica observando quem é que está fazendo as coisas. E ela é movida somente pelo ver. Então ela vê que alguém está dando certo, aí ela corre para fazer o projeto, para fazer igual, para fazer uma live igual, para fazer um projeto parecido, para ir fazer as mesmas coisas. E ela só fica vendo, ela não consegue sair desse patamar, ela não consegue desenvolver outros sentidos. Então, a pessoa que é falta de sabedoria, que não tem sabedoria, que não desenvolveu e nem aperfeiçoou o seu conhecimento, né? É uma pessoa que são como as ondas, inconstantes, né? Ora tá fazendo tudo, ora é motivado, ora não é, né? Ora avança, ora recua. Ora tá convidando e trazendo várias pessoas, ora não quer ouvir falar com ninguém. E a sabedoria dá exatamente essa medida de manter a constância das ações, manter a disciplina, porque nem sempre, não são todos os dias que a gente está motivado, não são todos os dias que a gente está disposto a acordar cedo e cumprir com a agenda, mas a disciplina é quem leva ao êxito. E a disciplina leva ao êxito e à liberdade, embora seja contraditório. Na nossa geração, né, associar disciplina à liberdade, mas é exatamente esse o segredo. Fazer o que você precisa fazer, desenvolvendo outros sentidos, sair somente do sentido do ver, ou ver o caos, ou ver quem está dando certo e sair correndo atrás daquilo. Aí começa uma coisa, alguém está dando certo naquilo, eu vou correr, eu vou fazer aquilo também, porque é o da hora, é o da vez, vou partir para cima, agora é o meu momento. Aí se deparou com as dificuldades, esvaziou. Aí vê que alguém está fazendo outra coisa, aí corre e vai fazer as mesmas coisas e fica assim, inconstante, entregando trabalho sem qualidade, né, que é o famoso meia boca. E aí, no mundo, sobretudo atual, que a pessoa faz um trabalho sem qualidade, sobretudo nas redes sociais,
que não tem peso, que não tem conhecimento, que não tem uma experiência de vida, então a pessoa ela está criando a sua própria imagem, né? E precisa de muita atenção nesse sentido, porque em tempos de redes sociais você precisa saber o que você está fazendo para você não se queimar no mercado, certo? A pessoa que não tem conhecimento nem sabedoria são pessoas desestruturadas emocionalmente, né? São pessoas que tomam decisões precipitadas, são pessoas que não planejam para entrar em ação, ou então só planeja, nunca entra em ação. Enfim, falta de sabedoria significa falta de uma história de vida digna de ser contada. Então, a pessoa que adquire a sabedoria, adquire o conhecimento, é uma história de vida que os filhos, a família e você mesmo vai ter orgulho de contar. Os desafios que foram enfrentados, como foram enfrentados, e os resultados vão ficar aí para todos verem, testificarem do seu grau, do seu nível de conexão com o seu propósito de transformação da sua vida e da vida das outras pessoas, através do bem que já existe dentro de você, do conhecimento adquirido, do conhecimento aperfeiçoado, da entrega com qualidade dos seus produtos ou dos seus serviços. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e, por favor, comente, curta, assina o canal, diz o que é que você gostaria que fosse tratado aqui, porque eu tenho uma estratégia, eu tenho um plano e eu vou seguir com ele, mas ele é 100% flexível quando você mandar a sua opinião e dizer daquilo que você gostaria de que fosse tratado também. Se de repente estiver fora do planejamento que eu já tenho para aqui para o canal, não tenha dúvidas de que eu terei o maior prazer, a maior satisfação de incluir e lhe fazer participante desse grande projeto também de transformação da vida das pessoas, tá bom? Um abraço, fica com Deus e até a próxima.